Prontinho, Carla. Oi, pessoal, boa tarde. Mais um dia de evento aí conosco. Quero parabenizar a doutora Jocely pela excelente explanação, foi muito bom. Como a Patrícia já adiantou, mas eu vou reforçar. Carla, nós estamos sem seu áudio. Não estou ouvindo você. Agora foi? Foi, agora sim. Boa tarde, gente. Eu quero agradecer e parabenizar principalmente a doutora Jocely, que fez uma excelente explanação. E como a Patrícia já adiantou, eu vou falar um pouquinho, eu vou apresentar a doutora Verônica Vale, que vai falar sobre a gestação e puerpério nas doenças inflamatórias intestinais. Com muita alegria, a doutora Verônica é uma referência aqui também no estado do Rio Grande do Norte. Tenho muitos relatos, doutora, sobre você, sobre o seu trabalho, sobre o acolhimento que você faz com os pacientes, como trata seus pacientes com muito amor e muito carinho. Muito obrigada pelo que você faz aqui pelos portadores. A doutora Verônica é médica gastroenterologista em endoscopia digestiva, é membro titular da SOBED, membro titular da FBG, vice-presidente da SOBED-RN, é médica titular efetiva do GEDIB, atual coordenadora do GEDIB-RN, é médica responsável pelo serviço de endoscopia digestiva da Gastrocentro Natal, do Hospital Unimed e do Hospital do Coração, de Natal. Só para lembrar que a doutora tem 30 minutos para fazer sua palestra e os 15 minutos depois da palestra para as perguntas. E só mais um aviso, lembrar que, para quem não fez ainda, não colocou o nome na lista de presença, vai estar no chat disponível, para poder receber o kit do evento, tá bom? Muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Carla, a doutora Carla, nutricionista aqui do Rio Grande do Norte, né? Agradeço também a Patrícia, da DI Brasil, a Carla por ter indicado o meu nome para compor esse evento com vocês da DI. E eu vou apresentar aqui de uma forma assim, não muito formal, sobre o meu tema, que é gestação e puerpério, né, doença inflamatória intestinal. Vou compartilhar aqui a tela, só um minutinho. Então, geralmente, as doenças inflamatórias intestinais, elas acometem pacientes jovens na fase reprodutiva da vida, e as mulheres acometidas por doença inflamatória intestinal, normalmente, elas apresentam muitas dúvidas em relação a essa fase importante na vida delas, certo? Então, o desejo de engravidar é um sonho das pacientes, e normalmente, nesse momento, quando elas estão em tratamento para doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, elas apresentam várias preocupações, que eu vou citar algumas aqui, né, com relação à hereditariedade, né? Muitas se preocupam se o filhinho dela vai ter a doença futuramente. Alguns pacientes se preocupam com a questão da fertilidade, né, quando está com a doença. Os efeitos das doenças inflamatórias intestinais na gravidez, os efeitos da gravidez nas doenças inflamatórias intestinais, no momento de ter o parto, de ter o filho, né? Como escolher, se parto normal, se parto cesárea. E o mais importante em todo esse momento delas é com relação ao tratamento, né? Se vai ter que parar a medicação, o tipo de medicação que elas usam vai afetar durante a gestação, se vai afetar o feto,
se vai afetar na amamentação. Então, vou falar um pouquinho sobre essas dúvidas que elas apresentam. Muitas perguntam: eu posso engravidar e amamentar fazendo uso de medicações para doença inflamatória? Principalmente as terapias biológicas. Existem riscos para a gestação e o feto? Normalmente, os fatores ambientais, as características hereditárias afetam nos riscos de surgimento de doenças inflamatórias, né? Os filhos de pessoas com doenças inflamatórias intestinais apresentam 2 a 13 vezes mais chance de desenvolver a doença inflamatória intestinal do que a população geral. Se um dos pais for portador de doença inflamatória intestinal, o risco do filhinho nascer, de ter futuramente a doença, é de 8 a 11%. Se os dois, o pai e a mãe, são portadores, esse risco aumenta de 20% a 35%. Então, assim, essa questão dessas dúvidas que as pacientes têm deve ser bem elaboradas assim, e discutidas tanto com o gastroenterologista quanto o obstetra que vai acompanhar essas pacientes, né? No momento que elas têm esse desejo de engravidar, que vão fazer o pré-natal. Então, deve existir uma combinação de acompanhamento entre o obstetra e o gastroenterologista nesse momento. E quando o bebê nascer, com o neonatologista e futuramente o pediatra, que acompanhará essa criança. Com relação à fertilidade e às doenças inflamatórias intestinais, não parece haver diferença significativa em relação à população geral e os portadores de doença inflamatória. Porém, existem subgrupos de doença inflamatória intestinal, aqueles que são submetidos a procedimentos cirúrgicos ou que, com doença inflamatória intestinal, tem transtornos depressivos, esse aumento da fertilidade, do risco da infertilidade, ele aumenta um pouco. As mulheres que, por exemplo, fizeram um procedimento cirúrgico com anastomose ilional, a taxa de fertilidade nesse grupo de pacientes, ele sobe para 48%. As doenças inflamatórias intestinais em atividade, ela, no geral, tem leve comprometimento da fertilidade, a não ser nesses casos mais sérios, né, que as pacientes sejam submetidas a algum tipo de procedimento cirúrgico. Com relação à medicação e fertilidade, a sulfasalazina e o metotrexato, elas causam infertilidade nos homens, porém, é uma infertilidade reversível, né? Que quando suspende a medicação, eles voltam a ser férteis novamente. Sobre os efeitos das doenças inflamatórias intestinais na gestação, o risco de complicações está mais relacionado à atividade da doença do que propriamente à gestação. Por quê? Se a paciente tiver em remissão, que ela possa engravidar, em remissão da doença, não estando em atividade, então esses riscos diminuem consideravelmente. Alguns estudos mostram que existe uma maior incidência de partos prematuros, risco de maior número de cesáreas e de crianças dos recém-nascidos com baixo peso em pacientes com doença de Crohn ou retocolite ulcerativa. Porém, geralmente, isso pode ocorrer após a 35ª semana e a evolução normalmente é muito favorável, tanto para a mãe quanto para o bebê. Para minimizar esses riscos, é importante o que eu já falei, né? O acompanhamento bem correto do pré-natal, juntamente com o obstetra, né, que vai acompanhar essa gestante, e o gastroenterologista que acompanha nesse período todo, né, que já vem acompanhando antes e principalmente durante a gestação.
Elas sempre perguntam, existem riscos de anormalidades congênitas durante, porque está usando algum tipo de medicação? Pode existir, porém, são riscos muito baixos. Alguns estudos mostram que os riscos de anormalidades congênitas são normalmente iguais ao da população geral, o índice. E o risco de acontecer alguma doença, fora a doença inflamatória intestinal, a pré-eclâmpsia, no caso, a diabetes mellitus, nesses casos, a não ser que a paciente já tenha alguma predisposição a isso. Mas, pela doença inflamatória intestinal, é muito raro. E os efeitos da gestação sobre a doença inflamatória intestinal? Se a paciente estiver fazendo o tratamento corretamente, estiver em remissão da doença, então, assim, não existem dados concretos que a gestação possa causar algum problema, a doença possa causar, aliás, a gestação possa afetar a doença durante esse período, certo? A escolha do tipo de parto. Normalmente, elas já pensam em fazer, ou já solicitam que sejam feito um parto cesárea, né, programado. No entanto, pacientes que estejam em remissão, com tratamento bem direitinho, elas podem ter parto normal. Principalmente as pacientes que não têm nenhuma alteração a nível da região perianal, perineal, né? Não tenham fístulas. As pacientes que, porventura, já fizeram algum tipo de tratamento cirúrgico, né? Ilioanastomose com a região anorretal, então essas pacientes precisam ser acompanhadas rigorosamente e o parto serem eletivamente programados, certo? Aí fica a critério, né? Se a paciente estiver em remissão, fica a critério tanto da paciente quanto do obstetra de escolher o tipo do parto. E é o que eu já falei, paciente com doença perianal e presença de bolsa ileal, então precisa programar eletivamente o nascimento do seu bebê. Com relação ao tratamento das doenças inflamatórias intestinais durante a gravidez, antigamente, alguns estudos mostravam que a paciente precisava suspender a medicação, né, a partir da 30ª semana. No entanto, muitos outros estudos mostraram que esse risco, se a paciente tiver em remissão da doença, ela pode continuar usando seu tratamento seguramente até o final da gravidez. Essas drogas geralmente são da tabela do FDA, então são drogas já muito bem estudadas, que demonstram que algumas são seguras para os pacientes que as utilizam nas doenças inflamatórias intestinais durante a gravidez. E muitos autores mostram que a atividade da doença nesse período traz muito mais risco para o feto e para a mãe do que propriamente o tratamento. Então, precisa se pesar os riscos e os benefícios durante esse período, certo? Porém, existem muitas drogas bem seguras que podem ser utilizadas em todo o tempo da gravidez. Esse quadro aqui mostra a tabela de classificação das drogas usadas na gravidez segundo o FDA, né? Geralmente eles usam essa categoria de A, B, C, D e X, né? A categoria A são estudos que já foram realizados, controlados, que mostram um risco ausente para as mulheres grávidas nesse período. Então, podem ser utilizadas as drogas da categoria A. As drogas da categoria B,
não existe nenhuma evidência, né, de risco em humanos. Elas foram testadas em animais, né, foram vistos que têm risco, porém, os achados em humanos são livres para serem usadas. As drogas da categoria C, o risco não pode ser excluído, certo? Então, não existem estudos positivos em humanos e em animais para o risco do fetal, ou simplesmente não existem alguns estudos. Contudo, os benefícios potenciais justificam o risco potencial. Isso quer dizer, o quê? Que quando o paciente precisa utilizar, que ela está em risco, a doença está em atividade, e precisa utilizar essas drogas da categoria C, tem que pesar o risco-benefício, e alguns autores falam que não existe, que podem ser usadas, certo? As drogas da categoria D têm evidência positiva de risco, então tem que se pesar muito bem todos os riscos antes de utilizá-las. As drogas da categoria X são veementemente contraindicadas durante a gravidez. Eu vou mostrar aqui para vocês com relação a essas drogas, né? Vamos começar pelos aminosalicilatos. Então, eles são de categoria B, né? Mas existem estudos que mostram que eles diminuem o ácido fólico durante a gravidez, porém, o ácido fólico pode ser feito, né, durante esse período para evitar as malformações que essas drogas possam causar no tubo neural. E prevenir com essa suplementação, né, antes e durante a gestação. Só tem que ter cuidado com a mesalazina, que não pode ser utilizada na gravidez numa dosagem acima de 3 gramas dia, porque pode levar a um tipo de doença renal no recém-nascido, uma nefrite. Então, ter muito cuidado. Quando se estiver usando a mesalazina, não ultrapassar essa dosagem de 3 gramas dia. Os corticosteroides, eles estão na categoria C. Então, eles atravessam a barreira placentária, aumentam os riscos de anomalias no primeiro semestre, principalmente o surgimento de fendas palatinas. Então, sempre tem que avaliar o risco-benefício de utilizar corticoide durante o período da gestação e da amamentação. Com relação aos antibióticos, o metronidazol, ele é da categoria B, então ele pode ser utilizado, né, sem riscos para a gestante e para a criança. Porque são drogas que utilizamos muitas vezes em pacientes que apresentam algum tipo de infecção, por exemplo, fístulas, paciente com doença de Crohn fistulizante, que precisa de antibiótico, então são drogas comuns que nós utilizamos. Então, metronidazol pode ser utilizado. O ciprofloxacino, ele é da categoria C, ele pode ser utilizado, porém com muito cuidado, porque ele pode causar artropatia nas crianças. Então, assim, só se for estritamente necessário, você usa, né? Então, aqui também tem que pesar o risco e o benefício. Com relação à amoxicilina e o clavulato, é um antibiótico seguro, né? E sempre é uma opção para se utilizar se houver necessidade nesse período. Com relação aos imunomoduladores, né? Está na categoria aqui o metotrexato, né? Ele é totalmente contraindicado, não deve ser utilizado durante a gestação, nem durante o período de amamentação. Autores mostram que na fase reprodutiva, os pacientes que usam metotrexato devem usar, se possível, 2 métodos seguros de contraceptivos para não engravidar e aguardar pelo menos de 3 a 6 meses, né, após a interrupção da droga, para poder pensar em engravidar. Então, tem muito cuidado com relação ao metotrexato, às mulheres grávidas, certo? A azatioprina, né, que é uma tiopurina. Então, ela é da categoria C,
do FDA. Alguns estudos mostram que ela apresenta efeitos teratogênicos em animais, porém não em pacientes com doença inflamatória. Apesar da recomendação do FDA, né, de ser da categoria C, alguns autores acham essa droga segura e, assim, muitos, quando a paciente está em remissão, que está com a doença controlada, e que precisam utilizar, eles optam por usar. Então, o objetivo é manter a doença inflamatória controlada. Com relação à terapia biológica na gestação, existem três drogas que desde o início, né, desde 2002, que elas são utilizadas, né, que são os anti-TNFs, são utilizadas para tratar a doença inflamatória intestinal, tanto a doença de Crohn quanto a retocolite ulcerativa. No início, alguns estudos mostravam que teria que suspender essa droga durante o período da gestação, a partir do 6º mês. No entanto, com o passar do tempo, com a utilização da droga, viu-se que ela não é uma droga tão assim. Os anti-TNF, eles não são drogas que a paciente corre risco no momento que elas estão em fase de remissão da doença durante a gravidez. Então, assim, pode-se utilizar seguramente, inclusive o consenso do ECO, no último consenso europeu de doença de Crohn, mostrou vários estudos que não está contraindicada durante a gestação. Então, podemos utilizar o infliximab, né? Ele atravessa a barreira placentária no terceiro trimestre da gestação. Porém, assim, no recém-nascido, no cordão umbilical, a concentração da droga é muito pequena. Então, deve ser avaliado na 30ª semana e, se possível, se a paciente estiver em remissão, pode e deve continuar. Os filhos de gestantes com doença inflamatória intestinal que fazem o uso do infliximab devem ter esse cuidado, né? Tanto o infliximab como o adalimumab deve-se adiar a vacinação com micro-organismos vivos atenuados no primeiro ano. Alguns autores mostram que durante 6 meses, porém, a maioria mostra que deve ser postergada até 1 ano, que são as vacinas de vírus vivos, como a BCG, vacina de sarampo, de rotavírus. Então, essas vacinas devem ser postergadas quando a paciente estiver usando o infliximab e o adalimumab. Com relação ao adalimumab, os estudos assim não são muito precisos, porém, como a ação dele é semelhante, o comportamento é semelhante ao infliximab, as pesquisas mostraram que não demonstram risco para a gravidez e o feto. Deve-se avaliar na 30ª semana, se houver alguma alteração para interromper, sim. Se não, se a paciente estiver em remissão e estiver realmente necessitando dessa droga, ela deve ser continuada. Então, o importante é avaliar caso a caso, né, e ter uma decisão compartilhada. O certolizumab pegol, que é uma droga mais recente, né, que é uma TNF mais recente, é muito segura na gestação e durante a lactação. Ele atravessa a barreira placentária em níveis muito baixos, a concentração no sangue do bebê e do cordão umbilical é baixíssima, então é uma droga bem segura. Algumas pacientes optam, né, as que querem engravidar, no momento que estão em remissão, optam pelo certolizumab. Com relação ao ustekinumab, que é uma anti-interleucina 12/23, e com relação ao vedolizumab, então, assim, são drogas bem mais recentes, né? Os estudos demonstram que elas são seguras durante a gestação e a lactação, porém, existem limites de estudos, ainda muito poucos pacientes participantes desses estudos,
deve se avaliar, né, e ser uma decisão também compartilhada, tanto entre o gastroenterologista, entre o obstetra e, principalmente, essencialmente, com o paciente, certo? Então, é uma droga que atravessa a barreira placentária em níveis muito baixos também, já vários estudos mostraram isso, e pode ser usada também durante a gestação. Com relação à amamentação, já falei alguma coisa, né? O leite materno, ele tem uma ação imunomoduladora, os estudos mostram que ele é até protetor da microbiota intestinal das crianças, então, não é contraindicado a mãe amamentar, é uma dúvida muito grande delas, porque ele está tomando a medicação, precisa amamentar, então, assim, pode e devem amamentar, tá? A criança, durante esse período que as mães estão fazendo uso da medicação para a remissão da doença inflamatória intestinal, tanto colite ulcerativa quanto doença de Crohn, devem amamentar suas crianças. Ter o cuidado apenas naquela questão da vacinação das crianças do sexto mês, até o sexto mês ou até um ano de vida com aquelas vacinas dos vírus vivos atenuados. Com relação à sulfasalazina, a excreção no leite materno ela é mínima e é uma droga segura e eficaz. Então, ter aquele cuidado que eu já falei para não ultrapassar a dose de 3 gramas dia quando a mãe estiver amamentando, né? Os corticoides, eles são permitidos, porém, assim, no caso de utilizar a droga corticoide quando estiver amamentando, aguardar pelo menos 4 horas, né? Tomou a droga, então tem que esperar 4 horas para poder amamentar a criança. Com relação à azatioprina, ela não é detectável no leite materno e é aceitável a sua continuidade durante a amamentação. O infliximab e o adalimumab, eles não são excretados no leite materno, são consideradas drogas seguras e não devem ser interrompidas durante a amamentação. Os tequinumab e vedolizumab, né, estudos recentes evidenciam baixas concentrações da droga no leite materno, impacto insignificante no sistema imunológico dos bebês. No entanto, estudos realizados por um número baixo de pacientes precisam ainda de uma continuidade desses estudos para podermos ter mais segurança de usar essas 2 drogas mais recentes que nós utilizamos para doenças inflamatórias intestinais em gestantes. Com relação aos antibióticos, já falei, né? Os antibióticos, o metronidazole tem baixo risco na lactação, o ciprofloxacino tem alto risco, então, assim, tem que pesar o risco e o benefício com relação ao ciprofloxacino, e o antibiótico mais seguro é a amoxicilina e associado com clavulanato. Então, durante a gestação, a droga mais segura de se utilizar na mãe é esse aqui, a amoxicilina e o clavulanato. As mães que estejam em uso de tacrolimo, talidomida e metotrexato não devem, de forma nenhuma, amamentar. Então, são as contraindicações assim, absolutas dessas 3 drogas durante a amamentação. E muito obrigada, era essa explanação que eu queria passar para vocês. E se tiverem alguma pergunta, vamos para... Eu acho que perdi o sinal com vocês. Não, eu estou lhe ouvindo bem, velho. Olha, Verônica, parabéns. Ouvindo. A aula foi assim maravilhosa, viu? Muito esclarecedora. Excelente. Parabéns. Com certeza. Está à disposição. Se eu puder tirar alguma dúvida de vocês, pode perguntar.
O que mais tem aqui no chat, doutora, é pergunta, tá? Nós estamos com várias perguntas aqui, mas vamos deixar o microfone aberto para quem quiser fazer as perguntas, já fazer a pergunta diretamente para a doutora Verônica. Fique muito à vontade. A primeira pergunta que eu estou vendo aqui é da Thaís Borges. Então, se quiser começar com você, Thaís, Pode falar, Thaís. fique à vontade. Me ajudar na resposta. Vamos lá. Não, na verdade, o meu só foi o comentário mesmo, sobre a palestra dela mesmo, que o que ocorreu foi isso na minha gestação. Eu tive meu bebê com 36 semanas, ele só nasceu com baixo peso, mas não teve nada, ficou uma semana na UTI, recuperou o peso, e durante a gestação também, juntamente com o meu prócto e a minha obstetra, eu decidi não usar o infliximab, porque eu queria vacinar ele. E aí ele me acompanhou todo mês, juntamente com a minha obstetra, fazendo exame e tudo, eu já estava em remissão, e deu tudo certo. Aí depois eu voltei com a medicação. Graças a Deus. Bom, ótimo. Então, é isso que eu falei, tem que ser uma decisão compartilhada, né, da paciente, junto com o obstetra, com o gastroenterologista, ou no caso seu, o coloprocto. Então, assim, isso é muito importante. Eu acho que Isso. a confiança para a gestante, né, de ter o seu bebê de uma forma mais segura possível, é isso. Isso. Parabéns Obrigada pelo pela bebê. palestra. Parabéns, viu, Thaís, pelo bebê. Obrigada. E aí, o bebê é lindo. Obrigada. Parabéns. Alguma pergunta, pessoal? Fiquem muito à vontade. Eu tenho. Doutora, muito obrigada, foi ótimo. É uma pergunta, uma dúvida também, essas pessoas que estão fazendo com esses medicamentos que você citou, que não pode de jeito nenhum, mas que só resolve com a crise com esses medicamentos e a paciente está gestante. Aí o que é que acontece nesses casos? Mas qual o medicamento que eu falei? O tacrolimo, o talidomida, você Isso, usando esses que a desses senhora citou, isso, e engravidou? isso. Você perguntou. Então, assim, aí tem que fazer assim, primeiro suspender a droga, conversar com o seu obstetra, com o seu gastroenterologista e fazer esse acompanhamento muito de perto desse bebê, porque o risco de ter abortamentos espontâneos, o risco de ter o nascimento de bebê de baixo peso é bem alto, e assim, o risco de ter malformações congênitas, né, que a gente chama teratogenia. Então, assim, é preciso fazer esse controle muito rigoroso, sabe, para avaliar os riscos de ter ou não esse bebê. Entendeu? Porque são drogas que são, assim, proscritas durante a gravidez. Eu lembro que quando eu descobri a doença, a primeira coisa que eu perguntei se eu podia engravidar. E foi em 2007, mais ou menos, logo quando eu já tinha feito o tratamento com outros medicamentos e não tinha tido sucesso. E eu entrei com o Mira. E aí, naquela época, sim, a indicação era não engravidar de jeito nenhum. Mas o Mira, você pode, o Mira é o É, adalimumab. Então, assim, isso. os estudos já mostraram que é uma droga segura, porém, assim, tem que ser acompanhado muito de perto, né? Então, é um anti-TNF, que a gente chama um fator de necrose tumoral, que utiliza-se geralmente quando tem pacientes com fístulas, né, que a gente precisa utilizar. Às vezes, utiliza como uma comboterapia, com azathioprina, que a ação da droga é melhor para esses casos de fístulas. Então, assim, tem que ter todo o cuidado, né, e avaliar os riscos, porém, assim, não é uma droga proscrita, né? As 3 drogas proscritas mesmo são aquelas que eu falei, a talidomida, o tacrolimo e o metotrexato. Obrigada, doutora. Meus amigos, para nós conseguirmos cumprir o horário
do evento hoje, vamos encerrar aqui com um agradecimento, assim, de coração à doutora Verônica, agradecer muito também à Carla, da DIRN, convidar também a todos os que estiverem aqui do Rio Grande do Norte a conhecer o trabalho de perto da Associação do Estado, a participar também. Ontem eu já falei isso com vocês, volto a repetir, a união é um diferencial que faz uma associação ser grande ou não. É o que a gente precisa fazer, é o nosso divisor de águas entre o tamanho da associação, não é o que ela tem em caixa, é o que ela tem de união, é isso que faz diferença. Vamos fazer uma breve pausa para todo mundo ir na cozinha, buscar uma água, uma pausa para pegar um cafezinho, e com nosso agradecimento novamente à doutora Jocely, à doutora Verônica, nós não temos como externar, não temos palavras para externar a nossa gratidão, e vamos encerrar aqui essa segunda palestra. Tem uma pausa de 2 minutinhos e nós já voltamos para a terceira palestra do doutor Fernando sobre vacinação nas pessoas com doenças inflamatórias intestinais. Obrigada, doutora Verônica. Patrícia,